Queridos irmãos e irmãs, boa noite! Hoje, 8 de setembro, a igreja celebra a festividade da Natividade de Maria, que é uma das grandes festas arraigada na tradição popular cristã, pois o que se contempla biblicamente é o esplendor da aurora, do nascimento e do auge da maternidade do Redentor que nos salva. Maria é hoje, com efeito, como a aurora que anuncia a aparição do sol, da justiça, da vida e do amor. No plano de Deus, Maria faz parte do segredo de Deus e será a mulher que acompanha o Messias em seu caminho de salvação e de toda a humanidade. Então, é nesse contexto e diante desse mistério que estamos celebrando setembro como o mês da Bíblia. Mas se alguém perguntar por que e para quê? A resposta pode ser porque dia 30 de setembro é dia de São Jerônimo, o tradutor da Bíblia para o latim, que colocou a Bíblia na linguagem do povo. E também porque com a opção pelos pobres e a Dei Verbi do Concílio Vaticano II, a leitura da Bíblia, a parte dos pobres, de forma comunitária, militante, ecumênica e transformadora, foi incentivada e vem sendo feita há 50 anos. Inicialmente, com o Dia da Bíblia e sucessivamente o Tríduo Bíblico, Semana da Bíblia, e assim, pouco a pouco, setembro se tornou o mês da Bíblia. E este ano, a carta de Paulo aos Gálatas foi o livro bíblico, escolhido para iluminar a nossa caminhada. E é através dela que queremos afirmar, ou melhor, reafirmar, que todos nós somos um só em Jesus Cristo, nosso Senhor. Dando continuidade à jornada bíblico-diocesana, que estará sendo transmitida por nossas plataformas digitais, o canal do YouTube e Facebook da Diocese, e retransmissão pelos Facebook das nossas paróquias, e também alguns que o Frei Gilvander administra, é que nós damos a todos vocês boa noite e bem-vindos. Bem-vindos porque é um prazer imenso tê-los conosco. É um prazer imenso saber que do outro lado tem muita gente sedento de conhecimento e sedento para viver com essência a palavra de Deus. Pedimos a você que nos assiste, que nos acompanha, que vai fazendo suas perguntas, tirando suas dúvidas, nos acompanhando, porque teremos um momento em que o nosso facilitador irá responder e ajudar a esclarecer essa dúvida que você tem. Não deixe de perguntar, não deixe de socializar, não deixe de falar aquilo que tu sente. E para que nós possamos ser assim iluminados e conduzidos por aquele que nos guia, convidamos a irmã Noêmia e a equipe para conduzir para nós o momento de oração. Irmã Noêmia. Irmãos, iniciemos o segundo dia de nossa jornada bíblica invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O lema do mês da Bíblia deste ano: pois todos vós sois um só em Jesus Cristo. Gálatas 3, 28 e demais. Jesus nos fala através do apóstolo Paulo, com a unidade no Cristo, todas as nossas fronteiras e todas as discriminações foram abolidas em Cristo. Por causa da unidade, porque existe um único evangelho, Paulo agiu como profeta, denunciando experiências hipócritas que causavam e causam desunião. O apóstolo foi totalmente transformado pelo evangelho, e ele acreditava que todos que ouvissem seriam convertidos, modificados. Temos certeza que quando nos abrimos para a escuta e estudo da palavra, a nossa vida, a nossa caminhada é transformada. Creiamos
e aceitemos, pois Jesus Cristo é o Senhor. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando a viver um mundo novo. Deus é bom, nos ensina a viver, nos revela o caminho a seguir. Só no amor, partilhando seus dons, sua presença iremos sentir. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando a viver um mundo novo. Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. De fato, todos vocês são filhos de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus. Pois todos vocês que foram batizados em Cristo, se revestiram de Cristo. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vocês são um só em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão, herdeiros conforme a promessa. Palavra do Senhor. O Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Glória a ti, Senhor, da minha vida. Nesse novo aprendizado, nesse novo tempo, Senhor, dai-nos a alegria e a perseverança em segui-lo. Amém. Obrigada à equipe que conduziu para nós esse momento. Tivemos uma pequena falha, não faltou áudio, a conexão não está muito boa, onde nossos irmãos estão, mas você não saia daí não, continue aí. A tua presença é importante e com certeza, hoje, depois que você participar deste momento, terá uma nova visão, uma nova interpretação, um novo jeito de pensar do que nos transmite Paulo em suas cartas. Em especial, esta que a igreja nos convida a refletir, essa que a igreja este ano nos convida a repensar e a pensar diante do contexto social que vivemos, diante de tantas diferenças, diante de tantas diversidades sociais. Então, não saia daí. Não seja a conexão, não seja outros motivos que te tire deste momento. Permaneça, que eu tenho certeza que você vai gostar muito da nossa formação. E para hoje, nós temos uma pessoa ímpar para poder nos apresentar a carta de Paulo aos Gálatas. Para hoje, nós trouxemos para vocês, diretamente de Minas Gerais, Belo Horizonte, o Frei Gilvander Luiz Moreira. Ele é padre da Ordem dos Carmelitas, doutor em Educação pela Universidade Federal de Minas, licenciado e bacharel em Filosofia pela Universidade Federal do Paraná, bacharel em Teologia, mestre em Exésias Bíblicas pela Pontifício, instrutor bíblico em Roma, instituição bíblica em Roma, Itália, agente e assessor da Comissão Pastoral da Terra, assessor da CEBI e Ocupações Urbanas, professor de Teologia Bíblica no Serviço de Animação Bíblica em Belo Horizonte. E para que nós possamos, assim, conhecer um pouco deste homem, servo de Deus, homem do povo, que luta junto e defende o direito daqueles que são muitas vezes excluídos pelos que deveriam defendê-lo. Vamos assistir um vídeo e, em seguida, acolher conosco para que possa sim, palestrar, nos falar sobre a Carta aos Gálatas, o Frei Gilvander Luiz Moreira. Seja bem-vindo, Frei. Através do seu vídeo, vamos saber um pouco do que tem para nós. Quando
Quando Deus Pai dirigiu seu chamado a Paulo, este era contra o Cristo e chamava-se Saulo. Sentindo a força de Deus, bem depressa ele se entregou e propagava a boa nova que o Pai lhe mostrou. Chegou doente à Galácia em breve estadia, pregando a nova aliança, o amor, a alegria. Depois de Paulo, porém, veio gente da antiga lei a dizer: de Moisés cumpram a lei. Paulo só quer saber é do Cristo Jesus, morto em cruz, qual rebelde à opressão, mas que o Pai ressurgiu por seu sopro de amor para nós. Paulo podia escolher um entre dois caminhos, um bem mais fácil, o império aceitar sem espinhos, outro a ser inventado em aliança com pobre Deus. Foi o segundo difícil que Paulo escolheu. Hoje também para nós a questão é eterna: viver tranquilo aceitando a injustiça moderna, ou palmilhar com Jesus o caminho por mundo irmão. Não existe melhor religião. Paulo só quer saber é do Cristo Jesus, morto em cruz, qual rebelde à opressão, mas que o Pai ressurgiu por seu sopro de amor para nós. Paulo hermeneuta interpretas tão bem o Messias. Teu evangelho nos traz liberdade e alegrias. Não nos impõe uma lei, protocolos e ritos mil. O Deus amor não pede ao filho ou temor servir. Quem só se move por lei não ver Deus como amigo. Quer segurança, interesse e tem um castigo. São tais motivos distantes de um verdadeiro amor. Cristo em nós nos faz livres no amor. Paulo só quer saber é do Cristo Jesus, morto em cruz, qual rebelde à opressão, mas que o Pai ressurgiu por seu sopro de amor
diz no decálogo, tábuas da lei. Quem se todos cairia em maldição, e quem morresse em cruz teria igual condição. Mas o amor de Jesus fica acima de tudo. Boa notícia ele traz, amor é absoluto. Entre a lei e o amor, Deus escolhe o que o faz ser. Vinho novo, odres novos requer. Paulo só Cristo Jesus, os qual rebelde a opressão, mas que o Pai ressurgir por seu sopro de amor para nós. A relação é um laço que vem e que vai. Não há um pai sem filho, nem filho sem pai. O equilíbrio é o segredo do dar e do receber. No Deus Trindade é que a relação é o ser. Raças, culturas são várias, merecem ter chão. Homem, mulher e gêneros, mas por que não? A liberdade, porém, é um bem para todos nós. Todo mundo quer ter vez e voz. Paulo só quer saber é do Cristo Jesus, morto em cruz, qual rebelde a opressão, mas que o Pai ressurgir por seu sopro de amor para nós. Só a partilha dos bens livres mais premiados daria início ao fim da justiça instalada. Oh, se a favela pudesse seu sonho maior gritar, tudo a cidade fizesse pra colaborar. Um mutirão de irmandade abrindo a estrada, povo trazendo os políticos para a jornada, como se faz quando a pressa e a calamidade vem contra o mal, só fazendo bem. Paulo só quer saber é do Cristo Jesus, morto em cruz, qual rebelde a opressão, mas que o Pai ressurgir por seu sopro de amor para nós. Paulo
nos dá seu exemplo, caminho mostrando. Ouçam Jesus, sua voz está sempre chamando a decidir no projeto do reino, colaborar, partilhar tudo com teu irmão e transformar. Não te iludas, irmão, com Deus não se brinca. E cuida bem de ti mesmo, senão o vaso trinca. Carreguem sempre o peso um do outro, pois esta é a lei. Não se cansem de fazer o bem. Paulo só quer saber do Cristo Jesus, morto em cruz, qual rebelde a opressão, mas que o Pai ressurgiu por seu sopro de amor. O ser humano foi feito por Deus com destino, configurar-se a Cristo, Filho divino. Mas ninguém nasce já pronto, amoroso, ideal assim. Tem toda a vida pra se fazer chegar ao fim. Paulo entendeu que tal obra não se faz sozinho. É em comunidade, forjando o caminho. Um para todos e todos unidos para cada qual. Só assim se constrói o ideal. Paulo só quer saber do Cristo Jesus, morto em cruz, qual rebelde a opressão, mas que o Pai ressurgiu por seu sopro de amor para Frei Gilvander Luiz Moreira, seja bem-vindo. Este é o momento, é todo seu. Que possa, sim, nos saciar, nos explicar, nos esclarecer, como um biblista, o que temos a saber sobre a carta de Paulo aos Gálatas. O vídeo é impactante, digamos que incomoda muita gente, mas que vivamos o Evangelho. Seja bem-vindo, Frei. Ok, muito obrigado, Maria da Ajuda. Não poderia ser outro nome. Maria, mulher do sim. Da Ajuda, ser solidária, que beleza, né? Então, primeiro, eu peço licença, né, a todas as pessoas, a Diocese de Teixeira de Freitas, Caravelas, na Bahia, na querida Bahia, para partilhar com vocês aqui algumas reflexões, alguns testemunhos, né, fruto da nossa caminhada aí, né? Primeiro, do fundo do meu coração, obrigado pelo convite, na pessoa da Sandra e da Maria da Ajuda. Eu agradeço aqui ao Dom Jailton, bispo da querida Diocese de Teixeira de Freitas e Caravelas. Agradeço também a toda a equipe bíblico-catequética, que muito carinho e com muito amor
preparou essa jornada bíblica, né? Terei a alegria e a responsabilidade de participar hoje, depois de amanhã também nós vamos continuar essa prosa aqui. E hoje, com esse tema, né? Que é do mês da Bíblia. Pois todos vós, todos, sem exceção, todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas, capítulo 3, versículo 28. E que beleza, como já foi apresentado aqui, nós estamos no mês de setembro. Eu já descobri que vale a pena a gente viver uma beleza de sintonia com o tempo e com o espaço, né? Eu já comprei uns 40 livrinhos do Rubem Alves, um livrinho que tem como título Tempus Fugit, e dei de presente para as pessoas quando estava aniversariando. E lá nessas reflexões, nesse livrinho Tempus Fugit, Rubem Alves diz mais ou menos assim: quando a gente descobre que cada momento da nossa vida, cada segundo da nossa vida é único, acontece e nunca mais volta a acontecer, aí sim dá um clique e podemos descobrir a beleza e a profundidade de vivermos intensamente todos os segundos da nossa vida. Convido todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui para se concentrar aqui, sente numa posição boa aí, abra o coração e os ouvidos e vive intensamente esses momentos aqui, né? Que beleza estarmos no mês da Bíblia, dia 30, dia de São Jerônimo, né? São Jerônimo que se dedicou a estudar profundamente a Bíblia no hebraico, no grego, e teve a sabedoria durante mais de 30 anos de colocar a Bíblia na linguagem do povo, que era o latim, ali do início do século 410, 420, 430 mais ou menos, né? Que maravilha. Que maravilha estarmos agora em 2021 celebrando 50 anos de mês da Bíblia, né? Que começou, por ironia da história, aqui em Belo Horizonte, com o padre Antoniazzi, com o Frei Carlos Mestres, meu colega de ordem religiosa. Tenho alegria e um dos motivos do meu amor, da minha paixão pela palavra de Deus a partir da Bíblia, ter caído numa ordem religiosa, a Ordem dos Carmelitas, na nossa província carmelitana de Santa Elias, que tem também a presença do nosso querido Frei Carlos Mestres, né? E eu lembro aqui também, Santo Agostinho, grande Santo Agostinho, gostava de dizer que nas ondas da evolução, Deus, mistério de infinito amor, Deus Criador, Deus criou 2 livros. Primeiro, toda a criação, por amor, uma maravilha, né? A Mãe Terra, a Irmã Água, toda a biodiversidade, todos os seres vivos, ser humano, homem e mulher, em pé de igualdade, em dignidade, né? Mas Santo Agostinho também gostava de dizer que Deus escreveu um segundo livro, a Bíblia, que não é apenas um livro, é uma biblioteca. 73 livros que tem o objetivo principal de ser um farol para iluminar a nossa vida, para que possamos desenvolver a nossa vocação e cumprirmos bem a nossa missão aqui. E oxalá, quando nós estivermos no caixão, que as pessoas que estiverem em torno possam dizer assim: esse aqui combateu o bom combate, fez a diferença, não viveu a vida em vão, assim como o grande apóstolo Paulo, né? Como foi lembrado também aqui, que maravilha ter acontecido na nossa igreja o Concílio Vaticano II, né, de 1962 e 1965 do século passado, e que provocou a igreja para processos de enculturação, de missão libertadora, para o ecumenismo, para o macroecumenismo, para a importância também da palavra de Deus a partir da Bíblia, né? Conforme foi dito aqui, eu quero frisar, lá no documento do Vaticano II, a Dei Verbum, diz mais ou menos assim: olha, quando a gente vai
na missa, não apenas para assistir, mas para participar, ali é para acontecer um encontro nosso com Deus e com a comunidade, encontro na Eucaristia e encontro também a partir da palavra, né? Homilia é uma palavra da língua grega que significa diálogo. Então, quando o padre ou o diácono ou a liderança cristã vai ajudar a refletir após ler as leituras e o evangelho, fazer homilia, dialogar, é misturar o texto bíblico com a nossa realidade. Nós temos que ter um olho na Bíblia e outro olho na realidade do povo. Um pé na Bíblia, outro pé na realidade do povo. E aí, a partir do lema, né, do mês da Bíblia, pois todos vós sois um em Cristo Jesus, um dos grandes objetivos da carta do grande apóstolo Paulo aos Gálatas é buscar unidade. Mas que tipo de unidade? Hoje, todo mundo sente e percebe que há mais do que uma imensa diversidade dentro da Igreja Católica e em todas as outras igrejas, milhares de igrejas cristãs. Mais do que diversidade, tem até contradição. Tem pessoas que brigando por diferenças religiosas, né? E muitas pessoas entendem unidade como se fosse assim, você respeitar a hierarquia. Isso não é unidade no sentido bíblico, teológico. Unidade pressupõe diferença, pressupõe a existência do outro. Eu fazer unidade comigo mesmo é fácil. Agora eu preciso fazer unidade com o outro. E o outro é outro, não é eu. Temos semelhanças, mas tem diferenças. Então a unidade que o apóstolo Paulo nos convida a construir a partir da carta aos Gálatas, em outras cartas paulinas também, é uma unidade que respeita a pluralidade, que conclama todos para se irmanar, e aí de mãos dadas, corações unidos, com a utopia do Evangelho de Jesus Cristo, dialogando, né, respeitando a dignidade de todos em pé de igualdade, construir verdadeira fraternidade nas várias dimensões. No início dessa nossa reflexão aqui, se eu pudesse encontrar o apóstolo Paulo agora, antes de tentar arriscar dizer algumas palavrinhas a partir da carta aos Gálatas, eu gostaria de fazer ao apóstolo Paulo 6 perguntas. 6 perguntas. Primeira pergunta. Querido apóstolo Paulo, como você fez para enculturar nas periferias das grandes cidades o Evangelho de Jesus Cristo, que iniciou-se na zona rural, principalmente na Galileia, lá na Palestina? Então, o apóstolo Paulo tem a chave, teve a sabedoria e a grandeza de transpor a proposta de um evangelho da zona rural, das pequenas aldeias da Galileia, para as grandes cidades, né? Principalmente para as pessoas que estavam nas periferias das grandes cidades. E esse é um desafio para nós hoje também, né? Não dá mais simplesmente para a gente copiar a proposta de evangelização de quando o Brasil tinha mais de 50% da população na zona rural. Outra pergunta que eu gostaria de fazer para o nosso querido apóstolo Paulo. Nascido em Tarso, Paulo, você teve a alegria e a oportunidade de estudar muito. Paulo, como usar uma linguagem simples e popular que consiga dialogar com a realidade do povo? Porque mesmo eu já vou completar 59 anos de vida, agora no próximo dia 2 de outubro, dia do Anjo da Guarda, dos Anjos da Guarda. Já estudei mais de uns quase 50 anos, mas como mineiro, desconfio muito
de quem fica usando linguagem difícil, raciocínios abstratos, elucubrações, que mais humilham as pessoas simples do que dialoga com a realidade delas. E o apóstolo Paulo nos dá esse exemplo. Mesmo tendo estudado muito, o apóstolo Paulo é uma espécie de um intelectual orgânico. Ele soube sentir o sofrimento do povo, o povo crucificado, assim como Jesus foi condenado à pena de morte, mas ele lançou luzes para ajudar o povo a superar as injustiças e os sofrimentos que se abatia sobre ele. Terceira pergunta que a gente precisa fazer para o apóstolo Paulo. Paulo, quem foi você? Um grande estudioso, mas também tecelão, construtor de tendas. Paulo, por que você fez questão de, mesmo sendo um intelectual, de trabalhar com as próprias mãos? E você se recusava a, quando alguém queria patrocinar e pagar pelo seu processo de evangelização, você fazia questão de evangelizar de graça, grátis. Não vivia pedindo dízimo e nem fazendo campanha dizendo que é para reformar a igreja, para ajudar os pobres, mas muitas vezes é para acumular dinheiro, né? E aqui está uma beleza que eu já assinalo aqui. A gente precisa lembrar que a carta aos Gálatas e todas as cartas paulinas são endereçadas a comunidades cristãs pequenas, muitas se organizando a partir das casas, né? Mas no meio de um famigerado e brutal Império Romano, com cerca de 60 milhões de pessoas, e que 2/3 das pessoas do Império Romano eram escravizadas. Apenas 5% a 10% era respeitado na sua dignidade e podia ser considerado pessoas livres. E naquela época, naquele contexto da imensa opressão do Império Romano, trabalhar manualmente era coisa de escravo. Era coisa de escravo. E hoje é diferente? Quem trabalha nas profissões manuais hoje ganha um salário justo? Quem está na construção civil, né, com boia fria, ou sendo pedreiro, carpinteiro, né, marceneiro, ajudante pedreiro, vigia, motorista, doméstica, diarista, quem constrói a cidade, quem constrói tudo, ganha um salário justo? Mas parece que Paulo percebeu que para ele ter a santa autoridade, assim como Jesus Cristo ensinava com autoridade, ele tinha que trabalhar como o povo escravizado. Outra pergunta que eu gostaria de fazer a Paulo. Paulo, como acompanhar a caminhada das comunidades cristãs, apesar de tantas divisões, de tantas contradições internas nas comunidades e também externamente na sociedade? Outra pergunta, querido apóstolo Paulo, como cultivar uma unidade libertadora? Uma unidade que não seja caricatura, que não seja apenas obedecer, quem obedeceu o bispo, obedeceu o padre, o pároco, que às vezes se entende como senhor, dono da paróquia, obedecer algumas pessoas que controlam a igreja. Como cultivar uma unidade que liberta, que faz florescer a infinita força, a infinita luz divina humana existente em nós? Outra pergunta que eu gostaria de fazer ao apóstolo Paulo. Onde está a fonte da sua espiritualidade, querido apóstolo Paulo, que fazia você não perder a ternura nunca, a permanecer com coragem e continuar perseverando com amor ao Evangelho de Jesus Cristo, a ponto de ir se sintonizando com o Evangelho de Jesus Cristo e se doar até o martírio, assim como Jesus Cristo? Meus irmãos, minhas irmãs, o apóstolo Paulo, como é que ele evangelizava? Primeiro, ia às sinagogas.
Na época existiam os judeus, na Palestina, depois houve a diáspora, para fora também tinha os gentios, mas foi na grande cidade de Antioquia, provavelmente na periferia da grande cidade, que pela primeira vez o apóstolo Paulo começou a anunciar o evangelho diretamente aos gentios. Segundo Atos dos Apóstolos, diz lá, olha, já batemos tanto todo sábado, indo na sinagoga, colocando a proposta para vocês, mas vocês só me incompreendem, me perseguem, agora vamos direto aos gentios. Paulo, apóstolo, foi um grande missionário, fez 3 grandes viagens, e não é viagem de avião, nem de automóvel, né? Não sabemos se é a pé ou a cavalo, e não foi viagens rápidas, não. Foram grandes viagens missionárias de muito tempo, né? A porta de entrada para a comunidade cristã, pergunta a carta aos Gálatas. A porta de entrada para a comunidade cristã deve ser o batismo ou a circuncisão? E aí o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, vai bater na tecla. Pela fé, sem ser circuncidado, Abraão recebeu a promessa de Deus, firmou aliança com Deus, e Deus lhe prometeu 3 coisas: terra, povo e bênção, sem ser circuncidado. A carta aos Gálatas, uma pequena carta, apenas 6 capítulos. E é importante a gente recordar aqui que Novo Testamento da Bíblia, 27 livros, né? Mas caiu uma gotinha de um santo colírio nos meus olhos quando eu descobri que 90% desses 27 livros do Novo Testamento são cartas, né? Se tirar dos 27, os 4 evangelhos, Atos dos Apóstolos, a maior parte é carta. Então, as cartas do apóstolo Paulo, cartas dos discípulos de Paulo, cartas apostólicas, cartas católicas. No Apocalipse tem 7 cartas. E cartas é diferente de livro. Livro, por exemplo, agora um mês atrás eu tive a alegria de publicar 2 frutos da minha tese de doutorado sobre a luta pela terra enquanto pedagogia de emancipação humana. Livro a gente escreve sem pensar em quem vai ler. Pensa que quem quiser e puder e comprar e tiver acesso, lê. Agora, carta pressupõe uma relação interpessoal. Escreve carta quem sente saudade, quem conhece o outro, quem quer passar uma mensagem, né, quer dialogar e tal. Então, na carta aos Gálatas, está isso também, uma carta circunstancial. Eu gosto mais da expressão, realmente, carta aos Gálatas, e não epístola aos Gálatas. Porque quando se fala epístola, dá mais um tom de documento, é como se fosse uma encíclica, documento papal, né? E é uma carta circunstancial. Quer dizer, Paulo estava vivendo aquela doente, né? Ali em Éfeso, mas Paulo recebe a notícia de que o trabalho missionário que ele estava fazendo estava chegando a fofoca lá, uns tais judaizantes, e estava minando o projeto de comunidade que ele estava construindo. E aí o apóstolo Paulo, indignado, ferido, muito chateado, né? Ele escreve a carta aos Gálatas. Quando? Provavelmente em meados da década de 50 do primeiro século, ali pelos anos 55, 56 ou 57, né? Importante a gente considerar também que a carta aos Gálatas, em apenas 6 capítulos, é como se fosse assim um rascunho, uma primeira versão da grande carta do apóstolo Paulo, que é a carta aos Romanos. Então, assim, a carta aos Gálatas é um rascunho, uma primeira versão, principalmente, dos 8 primeiros capítulos da carta aos Romanos, que trabalha questões semelhantes, né? A questão da lei e a questão da fé, né? Circuncisão, sim ou não?
justificação, como, né, que acontece ou não. De saída, é importante, eu estou muito feliz de nós estarmos tendo agora, em 2021, a Carta aos Gálatas como tema do nosso mês da Bíblia, do 50º, né, bodas de ouro do mês da Bíblia, 50 anos, jubileu do mês da Bíblia, é uma carta de resistência, é uma carta de luta, né? Ainda mais na situação social, econômica, ecológica, política e religiosa que nós estamos vivendo hoje, crise das instituições, né? Muita gente ainda indo de desespero, recaindo na depressão, volta e meia tem notícia de pessoas suicidando, né? Gente sem força, mais de 20 milhões passando fome, brigaiada religiosa. É uma carta que deve ser lida e relida com muito carinho, porque nos anima na resistência e na luta. O apóstolo Paulo está ferido, machucado, pelas calúnias dos chamados judaizantes. E um detalhe belíssimo aqui na carta de Paulo. Paulo falou de si mesmo na carta aos Gálatas. É mais fácil falar dos grandes problemas do que falar de nós mesmos. A afetividade não pode ser esquecida. Cuidar uns dos outros. É necessário ouvir, estar ao lado, juntos e misturados, para dizer numa linguagem de hoje, né? Então, muitas vezes, é fácil a gente criticar e denunciar a violência do latifúndio, do agronegócio, do bolsonarismo, do autoritarismo de padres, né? Do líderes religiosos, seja padres, pastores ou leigos, que usam e abusam do nome de Deus, usam e abusam de textos bíblicos para crescer economicamente, para ludibriar e oprimir as pessoas, né? Para angariar. Às vezes é fácil disso, às vezes não é muito difícil fazer isso, mas a carta aos Gálatas nos chama a atenção que, assim, o apóstolo Paulo abriu o coração e se revelou para a comunidade, né? Mesmo indignado, ferido, machucado, e na carta aos Gálatas ele vai dizer assim, olha, como mulher, assim que está grávida, eu sinto as minhas entranhas doer de amor por vocês. Eu amo vocês, né? Então, cura, faz muito bem, também nessa hora de tremendas dificuldades do nosso querido Brasil, inspirado na carta aos Gálatas, a gente não esquecer do cuidado, do amor ao próximo, né? Da afetividade, do carinho. Quantas vezes cada um que está aqui, aposto, que sabe a diferença, que às vezes um telefonema, né? Um aconchego, como é que isso salva as pessoas. Então a carta aos Gálatas mostra assim, faz bem e é libertador a gente falar da gente mesmo, né? O bispo defensor dos indígenas lá no México, ele dizia assim, dor partilhada é dor suavizada. Quando a gente partilha dores, o odor da dor partilhada é semente de solidariedade, de consolo e de conforto. Isso está na carta aos Gálatas. Outra beleza da carta aos Gálatas, do apóstolo Paulo, é que o apóstolo Paulo não escreve exclusivamente a uma comunidade cristã, nem a uma pessoa. Escreve a várias comunidades de uma região. Qual região? Região da Galácia. Tem uma discussão entre os biblistas qual que seria mais ou menos esse território, se está na Ásia Menor, né, ou se é lá uma parte mais próxima de território já da Itália, para se falar na linguagem de hoje, né? Mas isso pouca diferença faz. O importante é que ele está escrevendo para várias comunidades de uma região, comunidades pequenas, mas que estavam sendo atingidas por falsos missionários, né? E aí, na carta
aos Gálatas, o apóstolo Paulo se defende basicamente de 3 calúnias, 3 injúrias, 3 difamações no processo de evangelização que ele estava desenvolvendo. Primeira calúnia: os judaizantes chegaram e fofocando no meio das comunidades, dizendo assim, o apóstolo Paulo, aliás, ele nem falava que ele negava que ele era apóstolo, ele dizia, Paulo não viu Jesus, e por isso ele não é apóstolo. Essa era a primeira acusação, né? Quer dizer, aí tem uma bitola doutrinária de se pensar que só podia ser apóstolo os 12, né? Nega até a questão de que dos 12, um traiu, depois teve que escolher um 13º, né? Depois Atos dos Apóstolos diz que Barnabé era apóstolo, lá na final da carta aos Romanos, né? O próprio Paulo vai dizer que Júnia, né, companheira de Andrônico, era também apóstola. Então tinha não só 12 apóstolos, começou com 12, mas um traiu, colocou outro, depois Barnabé apareceu, apóstolo, Júnia, mulher, apóstola também, né? Então, essa foi a primeira calúnia que o apóstolo Paulo teve que responder. E aí é eloquente a gente perceber que na carta aos Gálatas, como é que Paulo começa? Começa Gálatas 1, versículo 1. Começa assim, Paulo, vírgula, apóstolo. Então, secamente, direto, ele vai dizer, Paulo está tão irritado que ele esquece até de fazer aquelas saudações, graça e paz a todos vocês, um abraço fraterno aos irmãos, aqui, nem no início e nem no final. Ele está tão irritado que ele parece que esquece até de mandar fazer a saudação inicial que normalmente ele faz nas outras cartas. Ele faz questão de dizer, Paulo, sou apóstolo. Paulo, apóstolo. Sou apóstolo. Então não venha querer dizer que eu não sou apóstolo, não. E aqui é importante a gente prestar atenção no significado das palavras, né? A palavra apóstolo é uma palavra da língua grega, fruto de 2 palavrinhas. Apo é uma preposição. Stole, stol, significa enviado. Apo, da parte de. Então, etimologicamente, segundo a língua grega, a palavra apóstolo significa enviado da parte de. Da parte de quem? Da parte de Deus. Da parte de Jesus Cristo. Então, estrito senso, etimologicamente, a palavra apóstolo, enviado por Deus, enviado por Jesus Cristo, é igual missionário, discípulo. É igual, por exemplo, no Evangelho de Lucas, que é também o autor de Atos dos Apóstolos, Lucas faz questão de dizer que não tem uma hierarquia assim, os apóstolos estão acima e os 72 discípulos mais abaixo. Não, está em pé de apóstolos e discípulos e missionários, são todos, têm uma missão e estão em pé de igualdade. Só depois, no final do século I da era cristã, quando a igreja estava se hierarquizando, aí que presbíteros, episcopos, aí que apóstolo passou a ser considerado como se fosse um título, como tem hoje na hierarquia da igreja, né? Diáconos, padres, sacerdotes, presbíteros, bispos, arcebispos, cardeais e o papa, né? Então, só no final, mas aqui, meados da década de 50, não se entendia apóstolo como um título, né? Segunda calúnia que o apóstolo Paulo vai se defender na carta aos Gálatas. Os judaizantes começaram a chegar, primeiro descaracterizando que Paulo não era apóstolo. Segunda calúnia, Paulo era perseguidor dos cristãos. Mas como é que pode ele ser? E aí a gente precisa ver essa visão de Paulo como um mega perseguidor dos cristãos está principalmente em Atos dos Apóstolos. E tem um princípio de exegese bíblica, palavra difícil, de hermenêutica, de interpretação bíblica, que diz o seguinte: o Atos dos Apóstolos não é história
das primeiras comunidades cristãs, é teologia da história das primeiras comunidades cristãs, né? É uma mensagem de fé. Então, assim, a gente não pode, via de regra, usar Atos dos Apóstolos para reconstruir uma história da caminhada das primeiras comunidades cristãs. Até porque Atos dos Apóstolos foi escrito na década de 80, uns 30 anos depois das Cartas Paulinas. E as Cartas Paulinas da década de 50. Né? Então, as Cartas Paulinas têm muito mais lastro histórico, tem muito mais possibilidade de ser ali uma referência de acordo com os fatos da história. Tem um princípio bíblico que diz assim: via de regra, a gente deve dar mais consistência histórica às informações das Cartas Paulinas do que o que aparece em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos pode ser usado como uma linha do tempo apenas em caso de omissões de informações que não tem nas primeiras cartas cristãs. Então, essa questão de se Paulo foi um mega, super perseguidor dos cristãos, a gente tem que devagar com esse andor, porque isso está em Atos dos Apóstolos. E faz parte do jeito de Lucas escrever, o autor de Atos, que é o seguinte: escrever mostrando contrastes, tanto no Evangelho de Lucas quanto em Atos dos Apóstolos, tem esse esquema. Então, Lucas, às vezes, assim, ele exagera mostrando um extremo e outro extremo. Por exemplo, lá em Lucas, capítulo 10, ele vai mostrar, assim, a crueldade e a insensibilidade do sacerdote, do levita, e depois vai para o outro lado para mostrar a solidariedade libertadora do samaritano. Né? Então, exagera na crueldade de um para mostrar a beleza de solidariedade, compaixão e misericórdia do outro. Né? Por exemplo, Lucas, na hora de fazer as bem-aventuranças, diz: feliz vós pobres, ai de vós rico, sempre trabalhando com contrastes. Então, em Atos dos Apóstolos, Lucas usa esse mesmo esquema, para ele mostrar para as comunidades cristãs que o apóstolo Paulo passou por uma profunda experiência de conversão. Ele começa dizendo assim: olha, ele era um grande perseguidor das comunidades cristãs. Aí está lá no capítulo 9 de Atos, né? Ele foi e tal, mas ele caiu do cavalo. Mas olhando as cartas católicas, as cartas paulinas, por exemplo, aqui na carta aos Gálatas, vai dizer assim, 14 anos depois. Então, lá em Atos fala que Paulo se converteu na estrada para Damasco, e aí normalmente caiu no imaginário popular dizendo que Paulo caiu do cavalo, mas lá em Atos não fala de cavalo, é uma expressão, né? Mas confrontando com a carta aos Gálatas, acho que tem mais sensatez a gente perceber que o processo de conversão do apóstolo Paulo não foi assim, vapt-vupt, não foi uma queda brusca do cavalo, durou no mínimo 14 anos. Ele chega a dizer, quando eu fui me converter, eu fui lá para a Arábia, para o deserto, e 3 anos não consegui nada. Então a experiência amarga dele foi um processo devagar, assim como na nossa vida, né? Uma vez eu perguntei para uma freira por que ela tinha se tornado freira. Ela falou, porque Deus me chamou. Eu falei, como é que você descobriu que Deus te chamou? Eu falei, Frei Gilvano, levei 10 anos para eu entender que Deus estava me chamando. Então, assim, na vida da gente, né? Se eu for perguntar para todo mundo que está nos acompanhando aqui, a gente abraça uma missão, uma causa, mas às vezes a gente demora para cair a ficha. O processo de conversão, muitas vezes é lento. Né? Outra calúnia. Então, o apóstolo Paulo vai dizer, olha, não venha com esse papo de dizer aí que eu sou um perseguidor dos cristãos e que eu não tenho moral para ser apóstolo, não, porque eu estou demonstrando, eu trabalho com as próprias mãos, evangelizo de forma gratuita, não sou peso para as comunidades, sou apaixonado pelo evangelho de Jesus Cristo, que peso que eu estou fazendo para isso? Outra acusação que os judaizantes colocam para cima de Paulo é dizendo, Paulo desrespeita a lei. Aí Paulo fica furioso. Fala, mas quem é vocês para achar que a lei é o filé mignon agora, que ela tem que ser respeitada
cegamente, né? Então, a carta aos Gálatas revela uma profunda divisão na igreja. Mas é importante também a gente pensar sobre essa palavra. Que igreja? Carta aos Gálatas, as igrejas da Galácia, significa, em grego, eclesia. Eclesia, assembleia, né? Assembleia é o povo reunido. Então, para entender bem a carta aos Gálatas e as cartas paulinas, a gente precisa tirar da cabeça essa ideia de entender a igreja como se fosse o templo, a casa de tijolo, o telhado lá, o espaço. Aquilo é o templo. A igreja é comunidade, né? Então, as igrejas da Galácia, para falar numa linguagem mais atualizada, seriam como assim, comunidades eclesiais de base, comunidades simples, que às vezes celebra, às vezes não tem nem um templozinho lá, nem um, né? Às vezes celebra nas casas, debaixo de uma árvore, né? Na rua, na pracinha, né? A comunidade reunida. O conflito interno nas comunidades da Galácia era muito grave, porque havia basicamente 4 tipos de judeus que estavam aderindo à fé em Jesus Cristo. E a gente precisa lembrar aqui também, para a gente entender bem a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, que aqui, ó, meados da década de 50, ainda não teve a separação entre judaísmo e cristianismo. Lembrar bem que os cristãos e as cristãs foram expulsos das sinagogas apenas em meados da década de 80, por volta do ano 85 do primeiro século, quando aconteceu a tal de Assembleia de Jâmia. Jâmia era uma das cidades onde tinha uma das sinagogas mais importantes, porque nos anos 70, com a invasão do exército do Império Romano, destruiu Jerusalém, destruiu o templo. Então, quem passou a vigorar foram as sinagogas, e a sinagoga mais representativa era da cidade de Jâmia. E lá em 85, fizeram até dessa assembleia lá, e aí os judeus nessa assembleia, principalmente judeus mais linha dura, aqueles mais conservadores, mais fechados doutrinariamente, os mais legalistas, os mais moralistas, né? Disseram assim, olha, de agora para frente, quem continuar aceitando Jesus Cristo como Filho de Deus, como Messias e como Cristo, fora. Não pode mais continuar aqui na sinagoga. E ser expulso da sinagoga era algo muito grave, porque você perdia várias coisas, era ser excluído literalmente, né? Você perdia o espaço de você celebrar a sua fé, sua dimensão de transcendência, perdia o espaço da convivência da comunidade, perdia a assistência social que tinha ali em torno da sinagoga, né? Cesta básica, perdia, quem participava da sinagoga, a sinagoga tinha alguns acordos com o Império Romano, então dava uma cotazinha de cidadania, né? Você tinha lá um crachazinho, eu participo de sinagoga tal. Então, ser banido da sinagoga era algo muito grave, mas a gente precisa entender que isso só aconteceu em meados da década de 80 do primeiro século. Então, aqui, em meados da década de 50, 30 anos antes, esse conflito aqui, fala judaizantes, muitos ainda, todos quase se entendiam como judeus, né? Era um conflito interno. Então, tinha basicamente 4 tipos de judeus. Tinha judeus que não admitiam a abertura aos pagãos, tinha judeus que estavam aderindo a Jesus como Cristo, como ungido, Filho de Deus, mas dizia, não, nós somos povo eleito, Jesus veio só para nos salvar, não podemos nos abrir aos pagãos. Tinha outro tipo de judeus, judeus que não admitiam comunhão de mesa. Essa é a questão de comer junto, celebrar a Eucaristia. O apóstolo Paulo também, por exemplo, lá na carta aos Coríntios, vai trabalhar isso, em Atos dos Apóstolos também, era uma questão muito delicada. Até hoje a gente percebe assim, sabe? Comer juntos, na mesma mesa,
né, ir almoçar junto, convidar alguém para vir almoçar em casa, ou ir comer junto num restaurante, comer uma pizza, a comunhão de mesa, comer juntos, celebrar a ceia juntos, significa estar uma relação de fraternidade, de amizade muito profunda, né? E tinha muitos judeus que não admitiam, até porque não tem a questão dos alimentos impuros, como é que nós vamos admitir? Outro tipo de judeus, tinha judeus que admitiam os gentios desde que eles se circuncidassem. Esse era outro grave problema. A circuncisão se tornou uma das grandes barreiras que, assim, gerava discriminação e conflitos internos nas comunidades cristãs. Mas sempre para a gente entender todas essas categorias, tanto circuncisão ou lei, né, a gente precisa entender também a história. Por exemplo, o início da circuncisão nasceu no deserto. O que é circuncisão? É fazer a tal da cirurgia da fimose, né? Cortar lá o prepúcio do pênis, e isso no deserto, em um ambiente de deserto, né? De pouca água, de insalubre, de risco de contaminação. Então, inicialmente, se circuncidar era uma medida sanitária para viabilizar vida. Assim como as medidas sanitárias que a Organização Mundial da Saúde, os médicos infectologistas, epidemiologistas e o povo da área da saúde aí propôs, falou, para você não pegar Covid, você tem que lavar as mãos com frequência, álcool em gel, manter distanciamento, usar máscara. Então, no início, circuncisão era isso. No início, circuncisão era medidas sanitárias para viabilizar que as pessoas não morressem contraindo, por exemplo, uma infecção por bactéria por falta de higiene pessoal, né? Só que com o passar dos anos, das décadas e dos séculos, a circuncisão se tornou um símbolo, né? Como se fosse assim um sinal de que eu sou judeu, igual assim a bandeira do Brasil, o verde e amarelo, o verde amarelismo. Então, assim, abraçar a bandeira significa eu sou brasileiro, né? Aí, nesse ponto, é que o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, vem criticar, fala, olha, então, assim, claro que ele não faz esse raciocínio mostrando essa genealogia, o desenvolvimento da categoria circuncisão, mas lá no início ela era libertadora, mas se transformou numa lei, numa medida opressora, porque na prática, então, era você impor uma cultura na outra. Os judeus falaram, não, peraí, e o apóstolo Paulo estava evangelizando e não obrigava ninguém a se circuncidar. Aí quando chega os judaizantes, fala, não, vocês têm que se circuncidar, quer dizer, imposição cultural, né? E já está por demais clarificado em todos os documentos do Concílio Vaticano II, né, do nosso querido Papa Francisco e dos outros papas também, que evangelização não é você impor a nossa cultura em cima das outras culturas. A carta aos Gálatas vai mostrar assim, Jesus, o evangelho para todos, todos, todos e todas, e hoje dizendo também todes, sem exceção. Então é para acontecer fraternidade e amizade entre todas as culturas e não atropelar o outro, né? E também a questão da lei que o apóstolo Paulo, a Torá, né, que o apóstolo Paulo vai criticar aqui na carta. Judaizantes, vocês não têm direito de ficar querendo impor que o povo aqui nas comunidades tem que obedecer à lei, e a lei que tinha se tornado enrijecida, a lei também teve esse histórico. Se a gente vai ver o coração, o germe inicial da lei, da Torá, era o decálogo, que está lá em Êxodo, está em Deuteronômio, né? E os 10 princípios, as 10 palavras, decálogos, 10 palavras, 10 princípios, né? Como se fosse a Constituição, como nós temos a Constituição Cidadã do povo brasileiro de 1988, e o povo da Bíblia chegou com a Constituição deles, é o decálogo, 10 palavras, 10 princípios.
E qual que é o princípio central? A quinta palavra, não matarás. Falando de uma forma positiva, faça viver. Quer dizer, a vida é o centro. Então, no início da Torá, da lei, a Torá, era eminentemente positiva e libertadora. O problema é que com o andar da carruagem, com o passar do tempo, foi entrando um monte de leis, aí lei do puro e do impuro, lei, e isso é puro, aquilo não é e tal, não toca no doente, não toca no morto, é impuro e tal. Chegou a mais de 600 leis, aí recaiu no legalismo. Aí o apóstolo fala, está errado, né? E tinha uma quarta proposta também, na diversidade lá dos 4 tipos de judeus e que estava aderindo a Jesus Cristo, dizendo assim, não, nós temos direito de formar uma igreja só de gentios. Já que tinha judeus querendo continuar só eles, então nós vamos formar outra igreja aqui que seja só de gentios, né? A carta aos Gálatas, do querido apóstolo Paulo, eu gosto de pensá-la assim como se fosse uma grande rede de eletricidade, com vários postes. Poderia destacar aqui 6 postes que carregam a energia de vida, a energia de libertação que o apóstolo Paulo quer apresentar. Primeiro está no início da carta. Paulo, apóstolo. É afirmar apóstolo que não como título, né? Mas apóstolo como missionário, como aquele que, por amor, se sentiu cativado e ficou profundamente comovido com o que ele não conheceu pessoalmente Jesus Cristo, mas ele se apaixonou pelas comunidades cristãs que eram a cara de Jesus, né? Ele falou assim, Jesus é fantástico, ele se doou por amor por nós. Essa é uma das belezas, um dos postes fortes na carta aos Gálatas. Outro poste de eletricidade, de vida e de espiritualidade libertadora que está na carta aos Gálatas, está no início do capítulo 2 dos Gálatas, Gálatas 2, versículos de 1 a 10, que conta mais ou menos aquela história. O apóstolo Paulo diz assim, depois de 14 anos, sendo missionário aqui e tal, aí eu fui com alguns companheiros, nós fomos lá para Jerusalém, fui encontrar com a igreja mãe, com os apóstolos Pedro, Tiago e João, né? E fizemos uma conversa boa lá, e colocamos para eles como é que a gente estava evangelizando aqui, e dissemos para eles, nós estamos tocando a missão, mas não estamos exigindo que os gentios se circuncidem, não. É pelo batismo que é a porta de entrada para entrar na comunidade cristã. E aí ele vai dizer assim, os pais, os apóstolos Pedro, Tiago e João, os apóstolos, eles concordaram conosco, não impuseram a circuncisão. Falaram, tá beleza, fica abolida a circuncisão. Disseram apenas para nós assim, apenas um lembrete. Qual? Não esqueçam os pobres. Está em Gálatas capítulo 2, versículo 10. Essa é uma frase lapidar, é um dos postes da energia, da luz e da força divina que está. Não esqueçam os pobres, não esqueçam os pobres. O que é isso? Opção pelos pobres, né? Aqui em Minas Gerais, nós perdemos alguns anos atrás nosso querido Padre Ernesto de Freitas, que ele dizia assim, estarei sempre ao lado dos pobres, mesmo que eles não tenham razão, porque a opção pelos pobres não é porque os pobres são mais santos do que os enriquecidos, não. É porque os pobres, biblicamente falando, e também de acordo com a leitura crítica da nossa sociedade capitalista, os pobres são empobrecidos, são violentados, são marginalizados, são explorados, são superexplorados. Então, a opção pelos pobres é uma opção de vida, se colocar do lado do elo mais enfraquecido, que está em profunda sintonia com a mística bíblica também, lá do Êxodo, que diz que Deus ouviu o clamor dos escravizados, dos oprimidos. Deus, nosso Deus não é um Deus neutro. Aliás, neutro não é nem sabonete, né?
Essa história de você chegar lá e comprar esse sabonete é neutro. Isso é mentira. Nem sabonete é neutro. Numa sociedade desigual, quem se diz neutro, conforme diz o nosso bispo Desmond Tutu, né, está assumindo a posição do opressor, né? Outro poste, outra faixa de luz que está na carta aos Gálatas, está lá no capítulo 2, versículo 20, quando o apóstolo Paulo diz assim: olha, abrindo o meu coração, o que eu quero dizer para vocês, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Veja aqui que maravilha de mística, de espiritualidade. O apóstolo Paulo passou por um intenso e profundo processo de conversão, foi se sintonizando, se assemelhando com Jesus Cristo, tanto é que se tornou mártir como Jesus Cristo. Isso é belíssimo, né? E ele diz na carta lá: eu sinto dores aqui no meu ventre, mas não vou desistir de vocês. Espero que vocês não caiam nessas ciladas aí, nessas calúnias que estão impondo em cima de vocês, que Jesus Cristo seja formatado em vocês, né? Lembrar aqui também que eu gosto muito de recordar quando eu lecionava teologia bíblica aqui no Instituto São Tomás de Aquino, em Belo Horizonte, em outras faculdades. Eu dizia assim, ó, lá, por exemplo, em Atos Apóstolos, capítulo 11, quando está escrito assim: pela primeira vez, aquela turma do caminho, que eram os caminhantes, os missionários, os andarilhos, que antes eram chamados de uma heresia, um grupinho, foram chamados de cristãos. E quem deu o nome cristão para as primeiras comunidades cristãs não foi eles, não é um alto nome, foi um nome dado pelos antioquinos, pelo povo de Antioquia, né? Pelos de fora. E o que Atos dos Apóstolos quer dizer assim? Pela primeira vez, aquela turma do caminho foi chamado de cristãos. Cristãos, a palavra não significa apenas um seguidor, uma seguidora de Jesus Cristo. Cristão é outro Cristo, outro Cristo. Então é para chegar nessa mística aqui. Não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E quando John Sobrinho, escrevendo sobre o martírio de Dom Oscar Romero, que foi martirizado dia 24 de março de 1980, enquanto celebrava a missa, Dom Oscar Romero, arcebispo de El Salvador, país da América Central, quando ele levantou o vinho para consagrar um jagunço a mando do império do Tio Sam, disparou contra ele. John Sobrinho fala assim: Dom Oscar Romero se tornou outro Cristo, um enviado para a salvação do povo salvadorenho, né? Então, o apóstolo Paulo também, ele busca essa sintonia e aponta para as comunidades lá da Galácia: cultivemos essa meta da gente ir se burilando até que as pessoas possam ver em nós o Cristo, né? E faz lembrar também essa passagem do grande Mahatma Gandhi, uma vez que perguntaram para o Gandhi: Gandhi, mas você é tão humano, tão solidário, dedica tanto à vida do povo, teve a alegria de estudar como o apóstolo Paulo, fez direito lá na Inglaterra, mas voltou para a Índia aqui, está ao lado dos empobrecidos, do povo escravizado, lutando por libertação. Gandhi, você parece Jesus Cristo, por que você não se torna cristão? Ele deu um sorriso e falou: ótima pergunta. Falou: eu sou fã, admirador de Jesus Cristo, mas o problema são os cristãos. Então, que esse mês de setembro possa fazer crescer em nós a paixão, o amor, e que as pessoas possam ver em nós o reflexo de Jesus Cristo solidário, de Jesus Cristo lutador pela superação de todas as injustiças. Outra maravilha, que é como se fosse um poste da grande rede de eletricidade espiritual e profética da carta aos Gálatas, está lá no meio da carta. A carta tem 6 capítulos, no capítulo 3, versículos 26 e 28, foi até lido
na oração inicial do nosso momento aqui, né? Quando diz assim, olha, agora todos, sem exceção, são filhos de Deus. Não há mais diferença entre grego e judeu, entre homem e mulher, né? Entre escravo e livre. Veja bem, eu falei antes aquilo que as primeiras comunidades da Galácia, as primeiras comunidades cristãs, estão vivendo dentro e debaixo das agruras do imperialismo dos romanos. E imperialismo romano que tinha sua base na escravidão. 2/3 do povo escravizado. Aí veja a importância, aqui está assim, a utopia, o sonho bom e revolucionário que o apóstolo Paulo aponta. Falou, olha, meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos seguir construindo comunidades que sejam sementes para superar toda e qualquer relação de escravidão e de violência. Então, basta de escravidão que coloca os livres pisando nos escravos. Escravo e livre em pé de igualdade, sem distinção, né? Basta de machismo e de patriarcalismo, de homem, um machão violentando e pisando na mulher. Não há mais distinção entre homem e mulher, né? Questão de gênero, igualdade de gênero, né? Não há mais diferença entre judeu e grego, né? Quer dizer, a luz e a força de Deus, o Espírito de Deus está em todas as pessoas, em todas as culturas. Não tem hierarquia dizer que o povo de Deus é judeu, que judeu é mais santo, que não sei o que lá mais, e tal, que sulista é melhor do que nordestino. Não. Todos nós temos a mesma dignidade, né? Eu fico indignado quando, por exemplo, atualizando essa mensagem do apóstolo Paulo, eu vejo assim, pessoas que, às vezes, inocentemente, sem perceber, né, acha que as igrejas cristãs são superiores, por exemplo, e que desrespeita, por exemplo, as pessoas que são espíritas, ou que são do candomblé, ou da umbanda, ou que são das religiões de matriz originária dos indígenas, ou das religiões de matriz africana. Não temos o direito de estabelecer hierarquia entre as religiões e nem as igrejas. É claro que cada um tem direito de viver e demonstrar a beleza e o amor da sua igreja, mas sem proselitismo. Outra beleza, outro facho de luz, outro poste de energia ética, espiritual e profética, está lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, quando diz assim, o Filho de Deus, Jesus, nascido de uma mulher. Então veja bem essa maravilha que está aqui na carta aos Gálatas. O apóstolo Paulo ajuda as comunidades a perceber que Jesus Cristo era eminentemente humano, nascido de mulher, né? Não era de fachada, não, humano. E aí vale bem te recordar, como diz o Papa Leão XIII, Papa João XXIII, diz, Jesus foi tão humano, que se tornou divino. Então, o apóstolo Paulo não ajuda as comunidades a perceber que não podemos cair em nenhuma dicotomia, em nenhum dualismo de ficar separando o humano do divino, o sagrado do profano, né? A imanência da transcendência, está todos relacionados. O divino está no humano. Jesus, nascido de mulher. Outra beleza, que é uma coluna mestra também da carta aos Gálatas, está lá em Gálatas capítulo 3, versículo 11, que diz assim, o justo vive pela fé, não é pela lei não, e não é por ter um sinal, estar circuncidado não. E aqui o apóstolo Paulo resgata a fina flor da profecia lá de Abacuque, o grande profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 4, que diz essa expressão também assim, o justo vive pela fé. E aqui eu fiquei muito feliz quando descobri, lá estudando a partir da língua hebraica,
a palavra que está aqui, que normalmente é traduzida por fé, em hebraico é emuná. Então é assim, o justo viveu, vive e viverá pela emuná, que normalmente é traduzida por fé. Mas a palavra em hebraico, emuná, que normalmente é traduzida por fé, não significa apenas fé. Significa ao mesmo tempo fé, amor e esperança. Então, para uma tradução melhor da Bíblia, o justo vive pela fé, pelo amor e pela esperança. Essa trilogia, né? Porque, de fato, quem tem fé tem esperança. E quem tem esperança e tem fé, ama. Quem ama tem fé. Então, é um dado de 3 partes ali conectadas. Não é uma fé separada. Importante lembrar aqui, prestando atenção no significado das palavras, quando o apóstolo Paulo enfatiza na carta aos Gálatas que o justo vive pela fé, a salvação e a justificação é pela fé. Que tipo de fé ele está falando? Em hebraico é emuná, em grego é pistis. Mas fé aqui não é simplesmente acreditar em dogmas, acreditar na existência de Deus, na virgindade de Maria, né? Em alguns dogmas, não. Fé, biblicamente falando, é, acima de tudo, uma opção existencial, uma questão existencial, que leva, por exemplo, assim, diante de problemas e dificuldades, a pessoa que tem fé não baixa a cabeça, né? Ele se fecha uma porta, ele sai pela janela. Se fecha a janela, abre um buraco no teto, sai pelo teto, fura para baixo e sai. Se aparece um limão na sua frente, pega o limão e faz uma limonada. Então, fé, biblicamente falando, não é o contrário de ateísmo. Fé, biblicamente falando, é sinônimo de coragem. Fé é sinônimo de coragem, fé é o contrário de medo. Em mais de 350 vezes na Bíblia, quando aparece um anjo de Deus, um mensageiro ou uma mensageira de Deus, para trazer uma missão para um personagem, quando ele dá a missão, normalmente a pessoa sente medo. Aí a primeira coisa que o anjo fala, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Dizendo de outra forma, tenha coragem, coragem, cabeça erguida, coragem, né? Por exemplo, ontem mesmo, várias pessoas, não vamos poder participar do 27º Gritos Excluídas, não, porque tem bolsonarista aí que pode dar tiro, matar as pessoas e tudo e tal. Falei, gente, vamos participar, ué. O Gritos Excluídos é um instrumento pastoral de evangelização das pastorais sociais, da CNBB, né? Desde 1995, para acolher os gritos, né? Lá em Êxodo fala que Deus ouviu o grito do povo escravizado. Jesus, na cruz, terminou gritando. Jesus deu um grande grito. Por que agora a gente vai ficar com medo? Coragem, gente. E teve ontem manifestações, gritos excluídos, em mais de 200 cidades. Não feriu ninguém, não matou ninguém, não teve problema nenhum, né? Então, fé aqui é essa postura existencial diante da vida. Coragem. E aí, para a gente entender bem o sentido de fé, a gente precisa também olhar para as narrativas dos milagres que estão nos evangelhos da Bíblia e vejam uma característica geral. Quando a pessoa está ceguinho, com fome, paralítico, com hemorragia e tudo tal, aí corre atrás de Jesus e lá no Jesus entabula um processo de solidariedade que faz acontecer o milagre e no final fala assim, Jesus fala, tua fé te salvou, tua fé. Jesus não fala assim, minha fé te salvou, porque você acreditou em mim, eu te salvei. Não, tua fé. E isso faz diferença. No Brasil, hoje, a sociedade capitalista tenta amputar a fé das pessoas, tenta impor o tempo todo complexo de pequenez, complexo de impotência, aí fica todo mundo com medo da violência social, com medo não sei de que lá mais e tudo, fechado em si mesmo e tudo, as pessoas vão morrendo aos poucos. Então, fé é isso, é questão existencial de cabeça erguida, amor ao próximo, de caminhar.
Paulo, estou terminando. Paulo se sente profundamente amado por Jesus Cristo, pois Jesus, por amor, se doou a nós. Veja bem, questão de amor. Paulo se transformou num grande missionário. Ele dizia, eu sou apóstolo, porque ele se apaixonou pela causa. E a gente sabe bem assim, quando a gente ama, quem ama para valer, supera 1001 problemas para encontrar a pessoa amada. Não é questão só de cabeça, só de doutrina, é questão de amor, né? Paulo se converteu. Mas de que Paulo se converteu? 13 anos de conversão, no mínimo. Paulo se converteu do judaísmo enrijecido que ele seguia. Paulo, o apóstolo, alerta as comunidades cristãs da Galácia. Vejam bem, por exemplo, está lá em Gálatas 2,14. Esses judaizantes, exigem que vocês se circuncidem, mas eles não seguem a lei. Eles são falsos, são hipócritas, né? E aí Paulo, na carta, ele fica furioso diante da hipocrisia. Hipócritas! Exigem dos outros o que não colocam em prática. Dizem que defendem a família, mas apoiam o desgoverno que massacra as famílias, né? Então a carta aos Gálatas também, ela nos convida para nós fazermos uma revisão de postura pessoal, de compromisso na comunidade e na sociedade, para ver até que ponto nós somos hipócritas. Por exemplo, tem muitos no Brasil hoje dizendo Deus acima de tudo. Mas depois a gente percebe que, primeiro que é errado isso, né? Na Bíblia é uma idolatria. Na Bíblia nunca se diz que Deus está acima de ninguém. Na Bíblia diz o contrário, que Deus desceu e se colocou no meio do povo, caminhando. Deus está aí no nosso meio, está em nós, jamais acima. Deus, pela encarnação, Deus assumiu a condição humana. Deus está em nós, no nosso meio, né? Jamais acima, né? Segundo, que a gente percebe que acima não coloca, realmente não é Deus, não. Coloca o armamentismo, coloca a devastação da Amazônia, coloca a rachadinha, né, corrupção, coloca cortar todos os direitos trabalhistas, direitos previdenciários, né, fortalecer uma pirâmide e gerar riqueza para cada... Então, não tá, na prática, não está colocando acima, Deus acima, está colocando outras coisas que violenta o povo acima de tudo, né? Paulo se converteu desse judaísmo enrijecido que ele seguia. E ele nos convida também para a gente se libertar de todo e qualquer tipo de hipocrisia. Importante a gente recordar na carta aqui aos Gálatas, Jesus Cristo e Paulo nasceram judeus, viveram como judeus e foram martirizados como judeus, mas se converteram. Se bem que não era Jesus, era judeu da periferia, lá da Galileia, não era judeu do centro de Jerusalém, e nem aqueles moralistas, aqueles enrijecidos na sua moralidade, né? A carta aos Gálatas aborda várias crises. Aborda crise teológica, crise pastoral, crise política, crise econômica. E aí nós podemos perguntar, qual a teologia da carta aos Gálatas? Para dizer rapidamente assim, a gente pode colocar a teologia da carta aos Gálatas em 4 aspectos. Primeiro, a carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo enfatiza que Deus é Pai, é Abba, papai, papaizinho. Então ajuda as comunidades a cultivar essa dimensão de um Deus que é mistério de infinito amor, afugenta e escorraça aquela ideia de um Deus tremendão, que está distante, que pune, que castiga, não. É a imagem de um Deus infinito amor, né? Segunda coisa, da teologia da carta aos Gálatas, vai dizer que a justificação e a salvação é pela fé, não pela lei, nem pelo monte de legalismo, e muito menos pela circuncisão. E salvação, na carta aos Gálatas, não se refere a apenas questão de pós-morte,
ir para o céu e não ir para o inferno, né? Justificação também. Não é questão de você ser justificado e agora você vai se salvar, não vai para o inferno, vai para o céu. É importante a gente perceber, tanto nas cartas paulinas quanto nos evangelhos da Bíblia, que as palavras salvação é carne e unha com libertação, né? Eu gosto de falar assim de um campo semântico. Por exemplo, se a pessoa está doente, para ela se salvar, quando ela consegue resgatar a saúde, ela se salva, né? Quando a pessoa está analfabeta e ela é alfabetizada, então alfabetizar é salvar a pessoa do analfabetismo, né? Se a pessoa está alienada, desalienar é salvar. Então a gente precisa também desprivatizar esses conceitos e pensar salvação como sinônimo de libertação. Libertação nos vários sentidos, né? No sentido pessoal, no sentido afetivo, no sentido social, no sentido político, de você não ser uma pessoa oprimida, não ser vítima do racismo, né? Se uma pessoa que está sendo discriminada e ela supera a discriminação, ela foi libertada, foi salva, né? A carta aos Gálatas propõe isso. Outra característica da teologia da carta aos Gálatas: Evangelho de Jesus Cristo para todos, sem exceção. Então a carta aos Gálatas testemunha assim a inculturação do Evangelho em todas as culturas, o universalismo. Então, para superar os bairrismos, a província, ou só o meu grupo, a minha igreja, não. O Espírito de Deus permeia e perpassa todas as pessoas, todos os povos, sem exceção, independente de cor, de orientação sexual, né, de classe econômica. Todos são convidados para viver a fraternidade que o Evangelho propõe e que Jesus testemunhou. Outro aspecto da teologia da carta aos Gálatas: vida pelo Espírito e não vida pela carne. Aqui a gente tem que ter atenção. Paulo aqui não está querendo induzir as pessoas a cair num outro tipo de dualismo. Falar, então, batismo pelo Espírito, experiência no Espírito, como se fosse assim você vai viver agora a dimensão mística separada do mundo. E carne, vida pela carne, não, eu tenho que subjugar e tenho que reprimir a minha afetividade, a minha sexualidade. E não é essa a oposição, não. Vida pelo Espírito é a vida que você busca liberdade e você costura para ser instrumento de fraternidade em todos os aspectos, né? E vida sobre a carne, na carne, é quando você deixa atrofiar a dimensão de humanidade em você. Por exemplo, uma pessoa que reduz a vida ao consumismo, a ser capitalista, a ser uma pessoa que egocêntrica, né? Ela está vivendo sobre a carne, porque ela, em vez de ser uma pessoa que gera humanidade, gera fraternidade, gera solidariedade, ela está ensimesmada, né? Jesus é o Evangelho. E aí, com isso, eu termino essa maravilha que Paulo fica possesso de raiva, que ele fala, caramba! Eu estou anunciando para vocês, comunidades aqui da Galácia, o Evangelho de Jesus Cristo. Não acreditem em outro, não tem outro Evangelho. Estão apresentando é mentirada. Aqui a gente tem que perceber um detalhe. Meados da década de 50, não tinha ainda os 4 evangelhos. Os 4 evangelhos da Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, foram escritos do ano 70 ao 110. Uns 15, 20, 30 anos depois, né? Mas aqui a gente tem que perguntar, o que o apóstolo Paulo entendia por evangelho? Evangelho também, palavra grega, fruto de 2 palavras. Eu, bom, boa, angelos, anjo, mensageiro, boa mensagem, ótima mensagem. Então, etimologicamente falando, evangelho significa boa notícia, ou ótima notícia.
Mas não é uma boa notícia, uma ótima notícia para gregos e troianos, para oprimidos e opressores, não. Aí a gente precisa ir lá em Lucas, capítulo 4, versículos 16 a 21, onde lá vai definir para nós o que é evangelho. Quando Jesus, na pequena sinagoga, pega lá o livro de Isaías, capítulo 61, versículos 1 e 2, e lê, ó, eu, ungido pelo Espírito de Deus, vim para anunciar para os pobres um evangelho, uma boa notícia. Pobre, na Bíblia, é empobrecido. É uma questão econômica. Então está dizendo, eu vim para anunciar libertação econômica, para que seja superada as relações sociais que geram a pobreza, para que todos tenham a sua dignidade respeitada. Eu falei, eu vim para libertar os presos. Quem prende na sociedade naquela época e hoje é o Estado. É o Estado, né, através do Poder Judiciário, do Executivo com polícia, que manda prender, julga e manda prender. Então, eu vim para libertar os presos, quer dizer, eu vim para propor libertação política, né? Eu vim para resgatar a cegueira, para recuperar a visão. É libertação ideológica, libertação espiritual, né? Quer dizer, eu vim para que na sociedade, nas comunidades, permeie consciência crítica e criativa, que as pessoas superem a ignorância, superem a alienação, tenham capacidade e os instrumentos para analisar a realidade, né? Que não sejam escravos da ignorância, da alienação, da ideologia dominante, né? Então, a palavra evangelho, quando Paulo, na carta aos Gálatas, eu anunciei para vocês o evangelho de Jesus Cristo, qual que é? É um evangelho que propõe, é uma notícia que propõe libertação integral, que envolve todos os aspectos da vida, libertação econômica, libertar os pobres, que são empobrecidos, libertação política, libertar os presos, quer dizer, sonho bom, criar uma sociedade sem prisões, sem que as pessoas tenham oportunidades e sejam educadas para se humanizar, e que não caiam no mundo dos crimes e tal, libertação ideológica, curar a cegueira, né? Quer dizer, que tenha transparência, sinceridade, que não tenha hipocrisia, que não tenha fake news, que não tenha mentiras furando os olhos das pessoas, que não tenha exagero de propaganda, de mentira, de compra, consumismo, né? Então, evangelho, segundo Paulo na carta aos Gálatas, não é questão só espiritual, né? Porque tem gente que reduz, privatiza o evangelho de Jesus Cristo à dimensão espiritual. Já estou longo, mas só para terminar aqui, vou listar só aqui algumas mensagens da carta aos Gálatas para nós hoje. Primeiro, a superficialidade no seguimento de Jesus Cristo, sem conversão profunda, pode causar seduções de acordo com as falsificações do evangelho de Jesus Cristo que nós vemos hoje. Outra mensagem da carta aos Gálatas para nós. A vivência da unidade na diversidade é necessária. Paulo vai a Jerusalém, a comunidade mãe. Paulo faz coleta para ajudar os pobres de Jerusalém. Quer dizer, mesmo pensando diferente, Paulo anima as comunidades da gentilidade a se fazerem solidárias, inclusive na questão econômica, com os irmãos que estavam passando fome lá em Jerusalém. Mensagem da carta aos Gálatas hoje. Não esqueçam dos pobres. Resgate a opção pelos pobres. Não sejam neutros, não sejam omissos, não sejam cúmplices diante dos esquemas de opressão que se reproduzem cotidianamente na sociedade, né? Nas igrejas, na religião, na política, na economia, né? Outra mensagem da carta aos Gálatas. Encarnação da fé. Não aos espiritualismos, não aos movimentos religiosos moralistas, que priorizam mais a coleta do dízimo, com visão verticalista da fé, que reduz a fé à autoajuda, né? Outra mensagem da carta aos Gálatas para nós hoje. Compromisso com a construção do ecumenismo, do macroecumenismo e da liberdade para todos e todas.
o que passa pela superação de relações sociais de escravidão, o que inclui superarmos o machismo, o patriarcalismo, o que inclui lutarmos para superarmos o racismo, todo tipo de discriminação, o que inclui superarmos a homofobia, né? Até o Papa Francisco falou, quando perguntaram para ele, falou, Papa Francisco, e os gays? E os irmãos LGBTQI+? O Papa Francisco abriu os braços, deu um sorriso e falou, são criaturas de Deus, são pessoas humanas, temos que compreender, respeitar. Quem somos nós para julgar, né? Eu, há 30 anos atrás, tinha preconceito contra os gays, mas hoje não tenho mais. Aliás, sou perseguido porque defendo a união civil homossexual, né? Então, quem tem algum preconceito, procure conhecer, conversar. Quando você ouvir as pessoas que têm orientação homossexual, você vai mudar de ideia. Ninguém pediu para ser, não é opção, não é orientação, né? Última mensagem da carta aos Gálatas para nós. Sejam livres no serviço uns aos outros, no amor. A lei se reduz a ame o próximo como a si mesmo, né? E aí, inspirado no apóstolo Paulo aqui, eu termino citando Paulo Freire, quando ele diz assim, olha, devemos amar todas as pessoas, mas não podemos e nem devemos amar todo mundo da mesma forma. Devemos amar os pobres, os injustiçados, os violentados, os excluídos. Como? Nos colocando ao lado deles, para com eles, a partir deles, lutarmos pelos seus direitos em causas libertárias. E devemos amar os opressores como? Fazendo o possível e o impossível para retirar das mãos deles as armas da opressão. Meus irmãos, minhas irmãs, desculpe a longueza aqui, como não consegui ser mais breve, desculpe a longueza, e fico por aqui. Obrigado pela atenção. Ei, Gilvande, muito bem. E conhecendo e vivendo a realidade atual do mundo, de modo particular e muito especial, a realidade brasileira, esse momento nos fez segurar a respiração e pensar: quem estou sendo? Hipócrita ou cristão? Como o Senhor mesmo disse, precisamos viver o Evangelho com essência. E o Evangelho está além das nossas doutrinas. Está no amor. Está na defesa da vida. Aproxima-se às 9 horas. O nosso horário está um pouco extrapolado. Não foi cansativo. Eu diria que foi enriquecedor. Vai nos fazer refletir. Eu tenho certeza que nem todos se agradaram. Porque muitas vezes, quando falamos de formação, quando falamos de conhecimento à igreja, queremos ouvir só aquilo que acalenta o nosso coração e nos tira do compromisso social. Nos faz ver que tudo é porque Deus quer. E sabemos que verdadeiramente não é isso. E não é para isso que somos chamados cristãos. E toda essa explanação feita por ti, fazendo essa ligação de todos, essa biblioteca que temos, que é a Bíblia, faz nos refletir como é que eu estou interpretando a palavra de Deus. Nós vamos deixar as nossas perguntas para sexta-feira. Sexta-feira, Frei Gilvando estará conosco, continuando esta reflexão. E não é à toa que a CNBB nos convida a refletir a carta de Paulo aos Gálatas. Então não perca, a sua pergunta será feita, com certeza, na sexta-feira. E nós esperamos você novamente aqui. Divulgue o link, divulgue a formação, divulgue o momento. Será grande para até mesmo refletirmos a nossa posição na igreja e na sociedade. E para esse momento, nós vamos assim convidar Sandra, a nossa coordenadora dos Círculos Bíblicos, a pessoa que pensa como igreja e luta também como igreja,
para poder, assim, fazer esse momento de agradecimentos, considerações e a bênção conosco. E eu volto a convidar você a estar presente conosco na sexta-feira, às 19 horas, no nosso site da Diocese e das Paróquias também. Boa noite a todos os que nos acompanharam. Boa noite, Frei Gilvander Luiz Moreira, que é padre da Ordem dos Carmelitas também. Frei Gilvander, um prazer encontrá-lo aqui nessa jornada bíblica. A gente celebra 50 anos do mês da Bíblia. A Diocese de Teixeira de Freitas, Caravelas, realizando essa jornada, a gente quer expressar a nossa gratidão por essa partilha, porque sabemos que essa carta aos Gálatas, toda carta tem um destinatário, não é isso? E nós somos os destinatários dessa carta. Cheguei a engasgar de emoção, de nervosismo aqui, do tamanho da responsabilidade que é agradecer. Agradecer, Frei Gilvander. E muita gratidão, muito aprendizado partilhado e esperamos continuar nessa sexta-feira às 19 horas. Um abraço, por enquanto. Vamos à bênção final. Nossa continuidade será feita dia 10, sexta-feira, 19 horas, da nossa jornada, daremos continuidade. E no dia 11, sábado, nós iniciaremos mais cedo, às 18 horas. Convidamos a todos, continue conosco. Coloquemos a nossa ação missionária deste mês de setembro, mês da Bíblia, sob a proteção e a companhia de Nossa Senhora, Mãe de Jesus e nossa. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Demos graças a Deus. Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Eu sou como a chuva em terra seca. Eu sou como a chuva em terra seca, para saciar, fazer brotar. Eu vivo pra amar e pra servir, pra saciar, fazer brotar. Eu vivo pra amar e pra servir. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós. Deus chama, quero ouvir a sua voz. Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Eu sou como um fogo sobre o muro. Eu sou como a fogo sobre o muro. Eu tenho mel, sabor do céu. Eu vivo pra amar e pra servir. Eu tenho mel, sabor do céu. Eu vivo pra amar e pra servir. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Ninguém
ninguém suporta mais, o povão tá passando fome. Brasília não vê, tá dormindo, governantes viajam, se escondem. É que a solução é fazer vistoria na terra, e missão logo sai cooperativa, quem administra o que planta nela. Pois reforma agrária é uma luta de todos, a bandeira conduz o povo pra conquistar um pedaço de chão. No coletivo,